Ensinem a quem sabe de tudo a entregar o conhecimento. Na sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Batam palmas pra ele, que eles merecem. Boa tarde! Houve um tempo em que o carnaval era um grito de liberdade, um delírio coletivo, onde ricos e pobres se misturavam ao som de tambores e das marchinhas. Hoje, a festa parece ter sido sequestrada por uma engrenagem impiedosa, o marketing. O espírito irreverente deu lugar à lógica dos ingressos, dos camarotes cercados, da folia segregada. A rua, palco da espontaneidade, tornou-se um cenário disputado por marcas e influenciadores, enquanto a cultura popular se dilui na estética do consumo. O carnaval já não é mais um rito de celebração coletiva, mas um espetáculo embalado para vender experiências instagramáveis. Os blocos de outrora viraram franquias, os desfiles vitrines de patrocinadores, o confete moeda de troca para turismo de luxo. Atrás do trio elétrico já não há multidões livres, mas um mercado ávido para transformar tradição em mercadoria. Como diria Caetano Veloso, alguma coisa está fora da ordem. E neste caso é o próprio coração da festa. Para discutir essa metamorfose do carnaval, nossa entrevista especial deste sábado recebe a professora doutora Edna Matos, do Departamento de História da Universidade Federal de Sergipe. Porque entender o passado é a única forma de reinventar o futuro. Está no ar, TV Sintese. Em clima de carnaval, o Cine Resistência de hoje apresenta o filme Orfeu. O enredo é inspirado na mitologia grega da história Orfeu e Eurídice. A adaptação ambientou a obra no Brasil, em uma favela do Rio de Janeiro, na época de carnaval, e é uma história romântica sobre o amor impossível de Orfeu, o compositor de escola de samba, e a jovem e bela Eurídice. O amor entre eles é puro e verdadeiro, mas impedido de acontecer por Lúcio, chefe do tráfico local, obcecado pela jovem que irá perseguir o casal. Para assistir a essa obra-prima nacional, basta ir ao YouTube, colocar o nome do filme, Orfeu. Assim, quem sabe, nem tudo termine na quarta-feira e você leva essa história linda para o resto da sua vida. Num país em que a justiça parece um labirinto, em que leis muitas vezes soam como enigmas e direitos são tratados como favores, informação não é luxo, é necessidade. Quem entende seus direitos não pede, exige, não se curva, enfrenta. Vem aí, o direito é seu. Olá, professores e professoras. Você sabia que pode ter contribuído para o INSS acima do teto e pode ter o direito à restituição desses valores? Isso pode ocorrer quando a sua contribuição mensal ultrapassa o limite do sistema da Previdência Social. A boa notícia é que você pode reaver esses valores pagos a mais. Porém, é preciso entender se realmente há um erro e qual o valor correto a ser restituído. Por isso, o Sintese está aqui para ajudar você a compreender os detalhes dessa questão e te orientar sobre como proceder. Se você tem dúvidas, entre em contato com o Departamento Jurídico do Sintese. Não deixe para depois. Sintese, somos muitas, somos muitos, somos fortes.
No embalo do carnaval, a festa que pulsa no coração do Brasil, convidamos para uma conversa especial a professora doutora Edna Matos, do Departamento de História da Universidade Federal de Sergipe. Com sua vasta experiência em cultura popular, ela nos ajudará a entender como o carnaval evoluiu e o que ele representa na sociedade atual. Prepare-se para uma viagem que vai além dos confetes e das serpentinas, mergulhando nas raízes e transformação dessa celebração que é tão nossa. Bem-vinda, professora Edna, muito obrigada por estar aqui no TV Sintese. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de tratar desse assunto com vocês. Bom, professora, então vamos lá, vamos carnavalizar neste sábado de carnaval. O carnaval ele sempre foi visto como uma festa do povo e nos últimos anos a gente nota mudanças significativas nessa celebração. Como que você vê a transformação dessa festa? Bom, é meio que natural que as manifestações culturais, elas passem por transformações relacionadas com as próprias transformações que a sociedade também passa. Então seria impossível a gente imaginar que uma festa como o carnaval ela permanecesse estática. Ela é ao mesmo tempo reflexo da sociedade e ela também sistematiza, né? Ela consegue concentrar, ela consegue representar tudo que uma sociedade está passando, seus dilemas, suas questões, sua alegria, o modo também bastante divertido com que a sociedade trata assuntos às vezes muito sérios, ou mais graves, ou mais problemáticos. Então é normal, é absolutamente normal que exista essa correspondência, essa correlação entre a organização e o modo como a festa ocorre e também as próprias mudanças que a sociedade vai percebendo, e isso também acaba se projetando na festa propriamente dita. É absolutamente normal. Como você colocou aqui, professora, historicamente o carnaval sempre foi esse palco do enfrentamento, da crítica social, da crítica política, mesmo em momentos históricos complexos do nosso país. O carnaval ele tem esse lugar do reivindicar, esse lugar da subversão. Você acredita que hoje a festa ela mantém essa função, mantém essa estrutura do reivindicar? Sim, ela é uma excelente oportunidade para a sociedade e seus vários grupos, né? A partir até de uma perspectiva da diversidade, exibir o seu ponto de vista sobre algumas dessas questões que estão ali interagindo com a sociedade. É um excelente momento, uma excelente oportunidade de se fazer isso. Historicamente, sempre foi uma festa que tinha esse papel realmente subversivo, né? Ainda que a gente saiba que com o passar do tempo, até mesmo na colonização portuguesa no Brasil, né, foram os portugueses que trouxeram a festa a partir daquela origem mais básica que era o intrudo, é exatamente um processo cultural como ele tem sido depois desenvolvido a partir de outros elementos da nossa própria formação histórica. Então, muito do componente, por exemplo, africano, veio justamente dessa interação com a sociedade colonial. Então, a princípio, o carnaval, de um modo mais, entre aspas, original, ele já não tinha tanta participação africana, mas no Brasil isso foi possível. E acabou então dando uma particularidade a nosso modo de comemorar o carnaval, que é única. E isso já tem um item aí de subversão, né, de alteridade, porque as festas elas não são exatamente iguais. Então esse componente, trazendo as dores, trazendo também a denúncia das mazelas sociais, trazendo denúncias sobre o racismo, sobre a exclusão, sobre a marginalização de diversos grupos, a festa condensa isso muito bem e acaba sendo também um meio de comunicar isso para os demais grupos sociais de uma forma muito consistente, de uma forma muito veemente. Os blocos de rua tradicional, professora, a gente observa que tem se transformado em grandes eventos de patrocinadores, muitas vezes perdendo ali aquelas coisas mais tradicionais do bloco, ficando de lado, sendo esquecida. Como é que você observa esse tipo de mudança e quais impactos essas mudanças elas podem ter nessa parte mais tradicional, nessa parte da história, de preservação da história do carnaval e desses blocos? Um fenômeno que é bem recorrente nessas manifestações culturais é a entrada cada vez maior do poder do capital e dos seus valores, das suas práticas de consumo. Então o carnaval ele também passa a ser um produto que precisa ser consumido de alguma forma.
há muita ação, né, ou muito envolvimento, né, relacionado ao mundo da música, ao mundo dos adereços, né, agora mais especificamente das redes sociais, né, dos influencers. Isso tudo também se apresenta, né, nesse momento em que a cultura popular ou a cultura brasileira, ela também tem esse aspecto mais de mídia, né? Então é algo que a gente não pode desconsiderar nas análises sobre essas manifestações. Contudo, apesar de tudo isso, a gente percebe que há uma resistência, né? A gente também fala muito dessa adesão a esses valores capitalistas, a essa dinâmica do capitalismo, mas também a gente consegue identificar a resistência. Nem tudo é assimilado sem o tratamento, sem a reelaboração pelos grupos que estão envolvidos no processo. Então, um exemplo bem claro, né? A gente às vezes pensa em trio elétricos com determinado perfil como o Carnaval na Bahia. Então, por mais que ele tenha sido exportado para outras regiões do Brasil, cada região vai reelaborar um modo de trazer esse tipo de comemoração do Carnaval ao seu modo, né? Ao seu próprio estilo, dadas as suas condições locais. E outras coisas importantes também tem a ver com os bloquinhos como exatamente uma forma de resistência a essa massificação do Carnaval. Porque no fim das contas, o que importa é como um grupo relacionado ao bairro, né, que é a menor célula, né, da comunidade, como é que ele vai se reorganizar, como é que vão ter as lideranças, como é que vai organizar a banda, como é que vai organizar os adereços, os vendedores de comida. Então você percebe que existe toda uma elaboração em torno disso, que faz com que o senso de comunidade para a elaboração dessa manifestação popular, ele seja ativado nesse momento de festa. Então, eu estou querendo dizer o seguinte, apesar de ser um movimento realmente avassalador, né, da presença do capitalismo, que mercantiliza tudo, inclusive as festas, e a gente vê isso claramente no Carnaval, é possível também, ao mesmo tempo, identificar formas de resistir a esse processo avassalador e reencontrar essas formas, digamos assim, mais naturais dessa população, né, dessa comunidade, celebrar o Carnaval com seus próprios materiais, com as suas próprias motivações, apesar de, como eu falei, existir sim, claro, uma força muito grande, né, por parte desse processo de mercantilização, né? Tudo tem que ser transformado em produto, tudo tem que virar algo que vire lucro e seja consumido pelas massas. Professora, dentro desse assunto ainda, a gente percebe que algumas tradições culturais carnavalescas, elas vão sendo deixadas de lado, outras vão sendo substituídas. E quais fatores a senhora aponta para que isso aconteça? Por que acontecem essas mudanças? Sejam elas, por um lado, da necessidade da própria comunidade, das realidades, como a senhora falou, ou até mesmo por conta da questão de transformar essa festa, de cercar. Como é que esses fatores, o que seria primordial nessa mudança do aspecto do Carnaval? Porque antes de mais nada, como toda manifestação cultural, ela também sintetiza uma série de relações de poder, né? O Carnaval consegue ser uma manifestação que sintetiza também ou demonstra como a sociedade lida, né, com a convivência entre os grupos, a convivência com a diversidade e também, como eu falei, com essas relações de poder, tanto político quanto poder econômico, né? Então, como é uma festa que está historicamente ligada à sociedade brasileira, a ponto, inclusive, né, de ser associado com a identidade do brasileiro, acho que não é de desconhecimento de todos que quando se fala no Brasil, as pessoas, Carnaval, né, lá no exterior está no Carnaval, porque tem exatamente essa associação, né, de que quando chega essa época do ano, a gente comemora por vários dias e de várias formas, né, o Carnaval não é único, né. Mas, ao longo do tempo, a gente já observa tentativas de disciplinar o Carnaval, tentativas, e às vezes muito bem sucedidas, de separar as classes sociais. Então, o Carnaval, por exemplo, que é realizado nos salões desde a década de 30, por exemplo, era uma forma exatamente de separar as classes médias ou setores mais abastados daquilo que era considerado o convívio com a rua, que era muito bagunçado, na opinião, claro, da ótica da elite, da ótica do poder. Então olhava-se aquele carnaval que era feito nas ruas, então deduzia-se que não era o ambiente ou o espaço que setores mais economicamente poderosos deveriam estar frequentando. Então havia um carnaval realmente popular das ruas, mais voltado para o povão, e outro em separado, que aí, né, tinha até outra estética, é o momento, por exemplo, de usar as máscaras, né,
Então, realmente, só comprova que o carnaval ele pode ter diversas facetas, né? Ele pode ter vários estilos, porque exatamente ele sintetiza essa representação que a sociedade faz até de si mesma, né? No sentido da separação entre as classes, por exemplo. Professora, vamos falar agora um pouco, para finalizar, sobre o carnaval do nosso estado, o carnaval em Sergipe. Você vai ter aqui alguns municípios que têm carnavais bastante tradicionais, outros que já não têm a festa, como em qualquer estado do Brasil. Aracaju, especificamente, durante muito tempo, não teve, né? E hoje você tem aí manifestações mais fortalecidas que já haviam nos bairros, mas que cresceu. Por exemplo, a gente grava aqui do Augusto Franco, e aqui tem o Galo do Augusto Franco, que é bem grande, né? E aí a gente tem uma coisa mais nova, que você falou que foi no domingo, né? No domingo anterior, que é o Carnaval, que é o bloquinho do Arnesto, e temos o tradicional rasgadinho. Então, vamos falar um pouco como é que esse carnaval aqui, principalmente na nossa capital, como é que você vê essa manifestação na cidade de Aracaju? Você está corretíssima, né? Porque a gente está realmente presenciando um processo de fortalecimento dessas manifestações que vêm dos bairros e da organização que esses bairros acabam se envolvendo e promovendo uma forma do morador, da pessoa que fica na cidade, curtir um pouco o carnaval a partir dos bloquinhos. Desde o tempo que eu estou em Sergipe, eu peguei aquela fase, por exemplo, do Pré-Caju, né, que acontecia exatamente em janeiro, alguns dias, alguns meses antes da realização do carnaval. E aquilo esvaziava o potencial de organização, de animação, né, de uma parcela considerável da população, aqui de Aracaju particularmente. O interior sempre foi muito vivo isso, o interior sempre foi muito dinâmico, sempre buscou, né, preservar essa tradição, se você pensar em Neópolis, né, e Itabaiana, por exemplo, Lagarto, você consegue ver que no interior essa interrupção ou essa enfraquecimento, né, dessa manifestação vinda dos bloquinhos não foi tão forte, né? Mas eu vejo com muita alegria a retomada disso, o fortalecimento disso, porque havia também uma certa sensação de que estávamos a reboque do Carnaval de Salvador, que é muito bom, é maravilhoso, mas tem suas características, né? Então essa retomada sinaliza, né, demonstra a força, a dinâmica, né, o vigor da potencialidade dessas manifestações culturais a partir dos bloquinhos, das organizações dos bairros e tudo mais. Professora, quero agradecer, liberar você para ir pular seu carnaval também. Sim, lá, vamos se encontrar no Rasgadinho hoje, já. Então, muito obrigada, maravilhoso papo, excelente carnaval para você. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade, foi uma excelente conversa. Obrigada. Encerramos nossa conversa com a professora Edna Matos, que nos proporcionou reflexões profundas sobre o carnaval e suas transformações ao longo do tempo. Podemos perceber que, apesar das mudanças e desafios enfrentados, a essência dessa celebração permanece vibrante no coração daqueles que valorizam a cultura popular brasileira. Carnaval, com suas raízes históricas e sociais, continua a ser um espaço de expressão coletiva, resistência e renovação cultural. É fundamental que celebremos essa festividade com alegria, consciência e respeito às nossas tradições, reconhecendo seu papel na construção da identidade nacional. Desejamos a todos e todas um feliz e consciente carnaval. TV Sintese fica por aqui para você. Boa tarde e boa sorte e bom carnaval. Ensinem a quem sabe de tudo a entregar o conhecimento. Na sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor.